E agora nós passamos para o monge Ryozan, que é de tradição budista Zen. Vocês vão percebendo que cada seminário nós temos um grupo de diferentes tradições religiosas aqui apresentando, né? E hoje são 4. Cristã, católica, espírita, budista e afro. Alô. Boa noite a todos. Eu quero ser rápido porque vou desperdiçar um pouco do meu tempo fazendo meditação, sem falar. E que vocês vão perceber que o silêncio é um pouco diferente do mutismo, né? Então a gente vai fazer aquilo que é a meditação, a prática principal da minha tradição. Então eu peço para quem puder, quem não tiver nenhum problema com as costas e tudo mais, que fique sentado na beirada da frente da cadeira, não se encoste no encosto da cadeira. Nós vamos colocar as 2 mãos sobre os joelhos, com as palmas voltadas para cima, e a gente vai fazer um pequeno balanço, um pêndulo, e a gente vai aumentar esse pêndulo, relaxar essa musculatura, pode até dobrar a cintura de um lado e de outro. E aí nós vamos diminuindo esse pêndulo e encontrando o nosso centro de equilíbrio, esquerda-direita. Nós permanecemos com as 2 mãos, paramos o movimento, encontramos o nosso centro de equilíbrio. E agora nós vamos fazer umas 2, 3 respirações bem profundas. E nós vamos comandar a respiração pela parte de baixo do abdômen, para não fazer aquela respiração torácica, aquela de cachorrinho que dá ansiedade. Não é assim. É lá por baixo. E colocando uma ênfase no exalar. E a gente só relaxa para inspirar, normalmente, sem forçar nada. Agora nós vamos apoiar as 2 mãos no nosso colo, a mão esquerda primeiro e depois a mão direita. Dessa maneira. Quem vai dar a distância correta da mão é o tocar da ponta dos polegares, que fica basicamente na horizontal. Então fica uma elipse achatada assim sobre a mão. E as mãos apoiadas no colo. E agora nós vamos manter a cabeça ereta. O nosso centro de equilíbrio, frente e trás, também tem que estar estabelecido. Então a gente é uma postura, mas tem que ter um relaxamento. Esses balanços são para que a gente não fique nessa postura através de força muscular. É a menor força possível, mas é uma postura. O queixo fica levemente retraído em direção ao peito, não abaixa a cabeça, e nosso olhar vai ficar voltado para baixo, mais ou menos no ângulo de 45 graus. E a gente não vai fixar nenhum ponto. A gente vai relaxar o campo de visão, como se estivesse olhando além da cadeira, além da pessoa, além do chão. A ponta da nossa língua vai ficar tocando os dentes, a parte de trás, os dentes frontais. E a gente relaxa a língua na boca. E os olhos vão ficar entreabertos, voltados para baixo, uma postura natural. A pálpebra acompanha esse movimento do abaixar os olhos. Continue comandando a respiração pelo baixo ventre, pelo abdômen. E nós vamos ficar assim 1 minutinho.
sejam apenas uma testemunha dos processos que acontecem na sua mente e no ambiente também, a temperatura, os sons. Apenas testemunhe sem julgar tudo o que acontece. Com bem-estar, esteja em casa. Obrigado. Vamos colocar as mãos palma com palma. A gente faz uma pequena reverência de agradecimento. E a gente coloca as mãos sobre os joelhos, as palmas voltadas para cima. E a gente faz um balanço suave e vai ampliando esse movimento suave, saindo sempre com suavidade da meditação, para que esse período seja integrado nas ações que nós vamos fazer na nossa vida diária a seguir. Obrigado. Agora eu queria rememorar um pouquinho o que vocês fizeram, fazendo algumas perguntas. Vocês não precisam responder, respondam para si mesmos. Durante esse período, vocês pensaram se o nome de vocês termina em O ou em A? Algum de vocês pensou na sua idade? Na cor do seu cabelo? Na cor da sua pele? Alguém pensou na sua conta bancária? No sistema político brasileiro? Não é uma delícia? Alguém pensou em sofrimento? Acaba tudo. Acaba tudo. Sabe o que é isso no qual vocês não pensam? É o seu eu verdadeiro, sem característica. Sabe quem vocês tocaram? Naquele que é a testemunha dos processos que acontecem. Eu vou ler um pequeno trecho de um sutra para revelar um pouquinho quem é essa testemunha que observou os pensamentos de vocês e que não tem características, não tem rótulo. Esse pequeno trecho do sutra diz o seguinte: ó monges, ou vocês, né, que estão me ouvindo, né? Existe o não nascido, o não formado, o não causado, o não condicionado. Se não existisse esse não nascido, não formado, não condicionado, não haveria nenhuma possibilidade de salvação para o nascido, para o causado, o condicionado. Desde que existe um não nascido, não causado, não condicionado, por causa dele há uma salvação para o nascido, o causado, o condicionado. O budismo é uma religião não teísta. Eu não sei a tradição religiosa de nenhum de vocês e todos podem fazer a prática sem nenhum problema. Não tem ninguém dizendo que vocês vão encontrar lá. Cada um vai encontrar o seu sagrado, o seu eu verdadeiro. Esse não nascido, não causado. Esse não nascido, esse não causado, esse que não envelhece, não endoece e não adoece, é o seu eu verdadeiro. Que se manifesta com uma impressão digital, com uma individualidade que nasce, envelhece, adoece, sofre e morre. Tudo o que acontece com uma pessoa, por exemplo, num processo de doença, num processo de morte, por exemplo, talvez fique mais fácil de entender. É um fato que vai ser comum a todas as pessoas. Como é comum o fato de como nós surgimos nesse mundo, como nós nascemos. Independentemente de conhecimento, o óvulo e o espermatozoide se encontram e uma mulher vai dar à luz a um novo ser humano, a um novo ser. Ela não precisa ter conhecimento de nada do que ela precisa fazer. Nada. É um processo normal, automático. A morte é a mesma coisa.
Tem gente que fala assim, né? A única certeza nesse mundo é a morte. Tem gente que fala assim, os impostos também. Mas tem uma coisa que também acontece da mesma maneira. Sabe o que é? O nascimento. Não é? É tão evidente essa verdade que a gente está aqui, não é? Não é? O Dr. Júlio começou pelo final, eu também quero começar um pouquinho pelo final. O que é ressignificação? É o uso do conhecimento, coisa que a gente vai perder na morte, né? A gente vai perder o idioma que a gente aprendeu, os diversos idiomas, a nossa profissão. Essa impressão digital vai sumir, né? E com isso tudo que a gente aprendeu, não é? O que vai acontecer depois? Não sei. Por exemplo, a minha mestra, ela costuma dar uma resposta muito interessante para algumas pessoas que perguntam assim, existe vida após a morte? Ela costuma dizer assim, você não está fazendo a pergunta correta, não é isso que você quer saber. Não, é isso que eu quero saber. Assim, não é. Porque essa resposta você já tem, você já conhece. Como assim eu já conheço? Sim, já conhece, porque você não nasceu. Se você nasceu, então você não estava vivo. Então há vida após a morte, é o nascimento. A tua dúvida é se há morte após a vida. Não é incrível? Não é assim? Não é incrível? Nós já passamos sobre isso. Já passamos, nós já sabemos, nós já temos certeza, nós estamos aqui. É uma certeza. Ou alguém tem essa dúvida? E através da meditação a gente tem acesso a isso, né? Que não nasce e que não morre, que não é condicionado. Não é incrível? Então, mas a gente vai perder o conhecimento, eu vou voltar aqui. A ressignificação é o uso do conhecimento, da crença ou da fé, que são duas coisas muito diferentes, e a fé também pode ser de dois sentidos, pode ser uma crença cega, ou pode ser uma experiência mística que te dá uma certeza absoluta que você não consegue transmitir para nenhuma outra pessoa com palavras. Ela é inefável. Como a verdade é inefável. Ela não pode ser traduzida por palavras. Traduzir em palavras a verdade é colocar o teu conceito sobre o que é a verdade, né? Então, a ressignificação é o uso do conhecimento, da crença ou da fé e da imaginação do doente em seu próprio benefício. Do seu bem-estar. E bem-estar, sabe o que é? É a descrição do que é saúde. Sabe o que é saúde? É bem-estar. Se você está sentindo bem-estar, você não está doente. Então, em benefício do seu bem-estar ou de trazer um sentido maior no aparente absurdo que é o nosso cotidiano. Por exemplo, isso que a gente toca, né, no budismo, que é o não nascido, e se ele não nasce, ele também não morre, é o não condicionado. Eu tenho 3 minutos para terminar. Que interessante. Então, quando a gente encontra isso, a gente sabe que o que nós somos é essa presença que não nasce e não morre. Um dia perguntaram para o Nisargadatta, né? Quando você nasceu? Ele falou assim, eu nunca nasci. Porque a gente pertence ao eterno, né? Aquilo que diz Teilhard de Chardin, né? Que a irmã citou, né? Não somos seres humanos passando por uma experiência divina, somos seres divinos passando por uma experiência mundana ou humana. Paulo, né, ele diz assim, vós sois deuses e haveis esquecido. Rumi, ele diz assim, não somos uma gota do oceano, somos o oceano numa gota. Na ciência, né, Stephen Hawking, ele diz assim, o universo numa casca de nós. E não foi ele que inventou essa frase, né? Ou seja, se você estudar profundamente uma casca de nós, você vai ter que entender que todo o universo precisou ser criado para que houvesse uma casca de nós. E assim com cada átomo, cada elétron, cada partícula. Todo o universo precisou ser criado para que nós existíssemos. E nós, se o universo vem de uma singularidade, como
é dito na teoria do Big Bang, então todos nós estávamos lá. É uma singularidade, um ponto. Todos nós, todo o universo estava lá naquele ponto. E como diz, né, Mestre Dogen, né, no budismo, ele diz, a lua numa gota de orvalho. Ou seja, independentemente do tamanho de uma gota de orvalho, todas as gotas de orvalho espelham completamente uma lua. Uma lua. E o que traz sofrimento, todos nós acho que disseram isso, não é o fato. Não é um fato que traz o sofrimento, mas a nossa interpretação sobre o fato. E esse é o poder da gente ressignificar o fato, né? Por exemplo, Frankl, Viktor Frankl foi citado aqui. Viktor Frankl ele diz o seguinte: quando uma situação ela for boa, desfrute. Se ela não for boa, transforme a situação. E se você não puder transformar a situação, transforme-se. Transforme-se. E o poder da ressignificação é tamanho que uma pessoa pode não ter estudado a vida inteira, mas se no último minuto de vida, acreditem nisso, se no último minuto de vida uma pessoa conseguir enxergar, ver claramente o que foi a vida dela, ela consegue ressignificar a vida toda, ela não muda nenhum fato, ela consegue ressignificar a vida toda e morrer com bem-estar. Quem acompanha pacientes terminais, quem trabalha com cuidados paliativos, não precisa de nenhum estudo acadêmico para perceber isso. Não é verdade? É isso. Acho que o meu tempo está esgotado. Muito obrigado.